Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta quinta-feira, que você nos assiste, confere nos canais 24 e 524 da Claro Net para as principais cidades do Rio Grande do Sul. Mas para o mundo, vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face, na live do Face. Inclusive, você participa fazendo o programa conosco, mandando sua mensagem, sua crítica, sua pergunta, interagindo e também compartilhando. É importante que você compartilhe nos seus grupos, peço que seus amigos compartilhem, para que mais pessoas conheçam a RDC TV, uma emissora jovem. Logo em seguida ali estará completando 2 anos no ar, mas genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local. Leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. É só você digitar RDC TV e você assiste em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. O Instagram também da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora. E o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, as coisas do futebol. Nossos Dois Toques para Simer, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 67 anos, nossa força e tradição, completado aí no mês de abril, 67 anos que tem à frente. Nosso querido amigo diretor-presidente Cláudio Bir, e GBOX, né, que é o seguro e proteção para a sua família, também recentemente completados aí 107 anos, uma emissora genuinamente gaúcha, né? E mais do que centenária. Então, o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Nossos Dois Toques de hoje, com os companheiros Flávio Fiorin e Sérgio Vasques, recebendo pelo videoconferência nada mais, nada menos que um dos grandes ídolos e mitos da história do Grêmio. Está ele aí, Darley de Deus. Olha só, olha o currículo desse cara. Campeão gaúcho em 93, 95, 96, 99, 2001, Copa Sul em 99, Copa do Brasil 94, 97, 2001, Campeonato Brasileiro 96, Recopa Sul-Americana em 96, Libertadores em 95, Copa Solidariedade em 95, Copa Internacional Renner em 96, Troféu Agrupation em 96, Taça Cidade de Porto Alegre em 96, Troféu Colombino em 97, Taça Hongxing em 98, Copa Ano Novo em 98, Seleção Brasileira, Torneio Pré-Olímpico Sul-Americana Sub-23 em 96 e medalha de bronze nos Jogos Olímpicos em 96. Falta um aí, futuro presidente do Grêmio. Bom, aí a gente vai saber depois, Fiorinho, não te antecipa. Bom, é uma múmia, hein, o Darley, que agora também é deputado federal, já com vários mandatos aí. Mas dá para te chamar de múmia, né, Darley? Boa noite, muito obrigado pela presença, participar do nosso Dois Toques de hoje. Boa noite, Cadu, boa noite aí, Fiorim. E óbvio, né, uma boa noite muito especial ao meu chefe, né, tchê? O Serginho Vaz foi meu chefão aí, foi ele que ajudou a me empurrar para o profissional aí junto com o Cacalo, então poder participar ao lado dele, para mim, é uma honra muito grande. Ô, Fiorim, já está no fim do programa, tu falou tanto aí, Cadu. Vem cá, mas é uma múmia, né? Com todos esses títulos aqui, ou faltou algum também, Darley? Mano, tu falou tanto título que quando tu terminou, eu já não me lembrava do primeiro que tu falou. Mas, Darley, foi um grande momento, né, a tua governo. Tu é considerado um dos grandes ídolos aí, considerado como mito. Agora tu tá passando também, tu tá dando troféu pro Serginho Vasques aí, né? Aí agora ele vai sair daqui, ó. Que não vai dar para aguentar, depois dessa... Tu disse que tu fez ele subir, chegar onde chegasse, aí agora as unhas dele não vai ter como cortar agora, Darley. Tchê, o homem, as unhas do homem já era grande. Mas, na verdade, é o seguinte, né? Se eu tive a sorte de jogar no Grêmio, esse aí foi um dos caras que foram responsáveis de um Cacalo para mim ter a oportunidade. Era o meu chefe da base, homem. Tá louco? Não mexe com o homem, senão eu tô morto. E alguns cabelos brancos aqui, boa noite, meu deputado federal e grande ídolo do Grêmio. Um dos cabelos brancos que eu tenho aqui, muitos foram tu passaste para mim. Tu lembra em 93, lá na Toca da Raposa,
naquele chute maravilhoso do Ronaldinho, Nazário, lembra? Que ele passou pelo Cocão, deixou o Cocão estaqueado, deu um tapa e tu fosse buscar. Lembra daquele jogo lá, depois quebrou uma pauleira maravilhosa. Mas o Darley merecia, e eu me lembro muito bem, mesmo fazendo 26 anos, quando o Cacá me chamou, dizendo, não aguento mais esse Eduardo, era o Eduardo, que era o goleiro. Eduardo Reus. Tu tens algum goleiro lá na base? Igual, eu tenho um maluco lá na base, mas pega muito. Quer apostar, pode trazer, que eu acho que o homem vai dar certo aqui. E por merecimento, evidentemente, pelo trabalho que tu fizeste, né, Darley? A gente como diretor, fica muito satisfeito quando tem jogadores como tu, como pessoas como você, que a gente só dá um empurrãozinho, a gente está lá para ajudar vocês, porque quem faz o merecimento é todos vocês. Quem defendeu todas essas bolas, essa múmia, todas essas faixas, as alegrias que tu nos deste, não fui eu, nem o Cacalo. Foste tu fazendo aquelas defesas maravilhosas. Então a gente fica muito contente por ter podido ajudar. Dá só um empurrãozinho, muito pequeno, ínfimo, mas ter o privilégio de tê-lo agora como deputado federal, eu já não sei como devo te tratar. Eu acho que antes tu me chamava de seu Sérgio. Hoje eu digo, Vossa Excelência, pode falar comigo? O Vasco, Serginho, é o seguinte, tu falou lá daquele jogo nosso contra o Cruzeiro na Toca da Raposa. Achei que tu ia contar a parte mais legal da história, né? Não o chute do Ronaldinho Nazário, mas sim a cadeira que eu joguei em cima do treinador do time do profissional do Cruzeiro, que estava vendo o jogo, começou a briga, ele olhou para mim e disse, meu filho, o senhor não pode fazer isso, o senhor é um menino que está começando. Eu olhei para ele, peguei a cadeira e joguei nele. Depois veio para mim, dando as duras, quando ele sabe em quem tu jogou a cadeira, eu disse, não, o treinador do time profissional do Cruzeiro. Era o Carlos Alberto Silva. Isso mesmo. Eu disse, meu Deus, que me segurou, meu Deus do céu, vai morrer. Aquilo nos custou 2 horas trancar dentro do vestiário e a polícia depois para nos buscar, que a gente não conseguia sair a Toca da Raposa. E eu me lembro do Carlos Alberto Silva, vou te contar, e eu acho que eu contei para vocês na época, naquele time jogava o Emerson também, né? Lembra do Emerson? Que grande jogador, né? Era o nosso número 5. E eu estava assistindo o jogo atrás da goleira, porque o Beur era o diretor do Júnior, estava no campo. Eu estava atrás da goleira e o Carlos Alberto Silva estava ao meu lado. E nessa primeira jogada, o Ronaldinho tinha chegado um dia antes da Europa e botaram para jogar contra nós, que era uma semifinal, né, Darley? E aí o Carlos Alberto Silva me disse no intervalo, ô Gaúcho, você não quer me deixar esse número 5 aqui? Eu digo, eu troco pelo teu número 9. Que era o Ronaldo Nazário. Por isso que eu nunca vou me esquecer, que são histórias maravilhosas daquele jogo. E eu não quis citar esse fato, Darley, porque, Vossa Excelência, eu não vou dizer as coisas que você fez. Algumas coisas eu posso contar, outras não, né? Vamos deixar guardado, né? Mas eu fiz pior no profissional, então não tem problema. Os duelos mais emblemáticos, né, Darley, na sua carreira vitoriosa pelo Grêmio, sem dúvida, os jogos com o Palmeiras, aquela briga memorável com o Valber, que você foi tentar apaziguar e participou no final, o Dinho, aquela confusão toda envolvendo o Valber, os jogadores do Palmeiras. E o Darley, o primeiro caso na história do futebol brasileiro, não tinha VAR, não tinha nada, o Darley inaugurou naquela ocasião, pode me corrigir se estiver errado, Darley, que o jogador sendo punido pela TV. O primeiro na história foi o Darley. Exatamente, Fiorinho. Foi a primeira vez na história do Conmebol que um atleta foi punido pelo vídeo, no caso, né, pela TV. E tudo isso porque o senhor Hildo Mejar ficou com muito medo do segundo jogo em São Paulo, recebeu uma pressão grande do Palmeiras, né, e o Palmeiras era muito forte, e acabei ficando fora do segundo jogo. Da mesma forma que a primeira vez e a última vez em que teve replay no telão, dentro de um campo de jogo, foi na nossa final do Mundial contra o Ajax, e depois daquele jogo a FIFA decidiu que não poderia mais ter replay em jogos que estavam passando, por exemplo, o replay no telão do estádio. Só que aí era tarde, a gente tinha expulsado o Rivarola, né? Não adiantou nada para nós, sempre contra nós. É verdade. Qual a defesa mais importante que tu acha que tu fizeste em todos os jogos do Grêmio?
Serginho, é difícil falar em uma defesa ou um momento quando a gente viveu isso tudo junto conosco lá, quando você tem aí uma história como a gente conseguiu conquistar. Eu seria injusto com algum momento importante da nossa história do Grêmio, desses 10 anos, se eu escolhesse uma defesa, um momento, e todo mundo sabe pelo meu carinho, pelo meu amor pelo Grêmio, cada momento que eu vestia a camisa era especial. Mas, óbvio, existiram defesas mais importantes, defesas mais bonitas, e eu vou ficar com qualquer uma das que eu fiz em Grenal. Eu queria que tu chegasse a essa conclusão. Foi por isso essa pergunta, porque em Grenal eram jogos que parece que tu te transformava. Era impressionante a gente que vivia contigo lá dentro do vestiário. Você e todo o time, mas tu especialmente, eu me lembro muito bem. E toda vez que quando tu entrava, ia jogar com a tua camisa vermelha, eles se transformavam dali e viravam, sei lá, um jogador que ficava maior ainda. A vontade que tu tinha de ganhar aqueles jogos em todos os grenais. Por isso que eu fiz essa pergunta. Mas tem uma história, né, Derlei, que grande parte dos seus familiares eram colorados. Eu vi uma entrevista, certa feita, um veículo de comunicação, acho que foi na TV, que você falou que, inteligentemente, a sua mãe o vestiu com a camisa do Grêmio. E, a partir dali, você se tornou um gremista doente e apaixonado pelo clube, foi isso? Exatamente. Na família do meu pai, que é a família que... inclusive, o primeiro gremista ali da família do meu pai foi o Beto, que foi campeão do mundo, campeão da América e campeão brasileiro pelo Grêmio em 81, 83. E o Serginho conheceu ele, o Beto Borbolha, e eu, desde pequeno, devido a minha mãe ser gremista, o Beto estar no Grêmio, eu sempre dizia para a mãe, eu sou gremista, assim, fica quieto que eu não estou querendo apanhar do pai, porque a família do meu pai, a maioria, até hoje, ainda são meus tios torcedores do Inter. O meu pai, eu posso dizer, meu pai pode até ter sido colorado, mas meu pai morreu gremista, e se alguém dissesse o contrário, ele ia para a briga. Inclusive, fiquei sabendo que uma vez lá ele deu 2 tacadas de sinuca na cabeça de 2 caras lá, que era o contrário disso dele. E não veio alguém falar para meu pai que ele não é gremista. A laranja não cai muito longe da árvore, né? Só uma coisa, o Beto que tu te referisses é o teu tio, que também foi goleiro do Grêmio. Olha, ter na família 2 jogadores profissionais é uma raridade. Agora, mais ainda, Darley, da mesma posição, sendo 2 goleiros. Nem eu acreditava, né? Porque eu me tornei por gente, eu tinha a camisa do Grêmio, minha mãe deixava ela toda vez que o meu pai não estava, ela me deixava usar, por um pouquinho de receio, né, família de alemão. Aí depois que o Beto veio para o Grêmio e virou goleiro do Grêmio, meu pai também já começou a mudar, e eu lembro que o Beto voltou para Criciúmal, sendo campeão do mundo, foi a maior carreata que eu vi até hoje na cidade, na minha vida. E aí o Beto meio disse, eu vou dizer uma coisa para vocês, o guri é ninguém de vocês, falando para os irmãos, se algum de vocês quiser brigar ou mexer com ele, vocês vão se ver comigo. E está aqui a camisa do Mundial para ele, vou dar para ele porque vocês não merecem. Brincando com os irmãos, só que no final acabei eu ficando com a camisa dele, campeão do mundo, porque ele sabia que eu era gremista fanático, e aí, em vez de dar para os irmãos, ele deu a camisa, campeão do mundo, para mim. Eu, óbvio, feliz e, cara, enquanto deu. Aí, quando eu tive a oportunidade de jogar no Grêmio, no meu início lá nas categorias de base, ao invés de eu usar a camisa que o Grêmio dava, eu usava a camisa essa que o meu tio usou e usei muito tempo. E que ela se acabou, simplesmente ela se destruiu e aí eu comecei a usar outra, mas nesse tempo quando eu usava a camisa do meu tio. Quem trouxe você aqui para o Grêmio foi o teu tio, foi o Beto, né? Foi o Beto quem trouxe para as categorias de base, né? Isso, foi o Beto que conseguiu
junto com o João Lumumba, que trabalhava no profissional do Grêmio junto com ele. Eu vim para conhecer os jogadores numas férias de meio de ano, e ali eu fiquei de gandula, atrás do gol, ajudando para poder ficar perto dele. Conheci os jogadores do Grêmio, e aí ele disse para o seu Paulo Lumumba que eu era metido a jogar no gol, lá no Criciúma e tal, e o seu Paulo Lumumba, para quem conheceu ele, e tu conheceu ele também, Serginho, uma pessoa de um caráter maravilhoso, um ser humano, nota 10, ele simplesmente subiu lá no seu Hermin e falou para o seu Hermin que tinha que marcar um teste para mim na Secretaria de Base do Grêmio, no outro ano, marcou, eu fui lá, fiquei fazendo o teste, passei, e aí tive a sorte e a felicidade de conhecer Sérgio Vasquez, que virou meu chefe por um bom tempo. Darley, o teu assessor de imprensa está me monitorando aqui, que tem mais pouco tempo ainda, porque tem sessão, em função teve sessão na Câmara, né? Mas manda ele segurar um pouquinho, que a gente quer aproveitar aí, né? Ter esse papo legal contigo. Nessa linha ainda... Não, que ele tem que fazer a parte dele, né? Que é monitorar a Câmara, lá se tem votação, não tem, como é que tá. Então ele vai fazendo, ele está fazendo o trabalho dele, mas enquanto não tiver a votação, eu posso continuar aqui com vocês um pouco mais. Ah, maravilha. Então vai monitorando. Darley, nessa situação ainda que falasse, fez referência aí a alguns familiares colorados, teve uma especulação no momento, após a tua saída do Grêmio, né? Inclusive que tu quase parou no Internacional, no Beira-Rio, na época, junto teve até uma conversa com o Fernando Carvalho. Isso aí é procedente? Teve mesmo? Ou ficou só na especulação, ou na questão de notícia só? Foi especulação de imprensa. O que aconteceu foi que eu tinha minha casa da praia, era muito amigo do Tinga, e deu o acaso de um dia eu caminhando ali na minha casa, no condomínio, e foi acho que um ano depois, foi em 2006, eu acho que foi. E aí estavam ali conversando na casa de um conselheiro do Inter, o Tinga, o Fernando e algumas pessoas, um dono da casa, que eu conheço também, que é colorado, que era conselheiro do Inter, e me viram caminhando e o Tinga, ele me chamava de louco, vem cá, fui lá dar um abraço nele e tal. O pessoal começou a falar, sentamos para conversar, normal. Aí chegou uma pessoa que também, acho que morava no condomínio, viu também que o pessoal ficava caminhando ali ao redor ali nesse espaço grande que tinha, viram a gente, tiraram foto, e eu acho que essa pessoa postou essa foto em algum lugar, comigo, com o Tinga, mas viram que estavam, e disseram que eu estava conversando com o Internacional. Não é verdade. Eu estava ali, eu morava ali numa casa perto, eu sentei para dar um abraço no Tinga, conversar aí estava o Fernando, estava o pessoal, e essa pessoa que tirou uma foto comigo e com o Tinga, dali dessa foto começaram a especular que eu estivesse recebendo proposta para jogar no Internacional, algo que nunca aconteceu. Conheço bem o Fernando, o Tinga até hoje é um irmão que eu fiz no futebol, um amigo que eu tenho, que eu vou levar para o resto da vida, mas daí para frente é especulação e o pessoal querendo dar isso de alguma forma, mas nunca existiu nenhum tipo de proposta, nunca se falou sobre essa questão. A gente até conversou um pouquinho de Libertadores, quer dizer, eu vivi Libertadores durante o tempo todo que estive no Grêmio, e o Inter estava ali naquele momento começando a ter uma história nesse sentido, uma equipe com capacidade ia disputar aquela Libertadores daquele ano, mas nunca, em momento algum, a gente tocou em assunto de eu jogar no Internacional. Darley, aquela experiência, nem se dá para dizer experiência, né? Foi uma tragédia quando tu, já no final da tua carreira, inclusive naquele acidente que teve a fatalidade, né? Janeiro de 2009. Janeiro de 2009, que foi naquela tragédia, o acidente do ônibus do Brasil de Pelotas. Se tu vivenciasse aquilo, né? E visse ali colegas falecendo, inclusive naquele acidente terrível e trágico. Aquele foi um momento da
da minha vida, dá para se dizer, eu não vou falar da minha carreira, da minha vida, nos momentos mais delicados que eu vivi, e viver o dia a dia, desde do acidente, tendo estado lá, vendo a dificuldade que foi, vendo o quão trágico foi, meus colegas, a situação difícil para todos. Depois também ver tudo que a comunidade de Pelotas e região sentiu devido a essa tragédia. Não estou falando nem só o torcedor do Brasil, torcedor do Pelotas, a região em geral, quanto aquilo afetou a região, afetou a cidade, e óbvio, mais do que isso, o quanto afetou a todo aquele grupo que estava naquele ônibus, tanto que daquele grupo, no ônibus, nenhum voltou a jogar futebol mais, nenhum atleta que estava no ônibus voltou, e comigo não foi diferente, e foi, inclusive, um divisor de águas para mim tomar a decisão de dar um tempo e ficar longe do futebol por algum tempo, que é o que está acontecendo hoje. E foi realmente uma barra muito difícil. A gente muda muito a visão e a forma com que vê as coisas, com que vê a vida. Ter passado por aquilo aí foi crucial para mim tomar a decisão de dar um tempo do mundo do futebol. E o Serginho sabe bem também o que é isso. Vocês viviam o futebol diariamente. O Serginho, que também já foi diretor da base, do profissional, viveu o Grêmio. Aí, quando tu sai, às vezes tu precisa dar esse tempo. E naquele momento, pelo acontecido, pela tragédia, ter visto o que aconteceu com todos os meus colegas, mesmo a forma com que depois dali a gente teve a nossa vida, a maioria, ou praticamente todos, né? Eu tomei a decisão de que eu tinha que dar um tempo e ficar, pelo menos por um tempo da minha vida, longe do futebol. E eu acho que foi importante, está sendo importante para mim. Hoje eu já consigo, estou aqui, inclusive, conversando com você sobre a questão, mas é algo que no início era muito difícil. Libertadores se confunde com a história do Derlei, inegável. E como é que o Derlei hoje acompanha o Grêmio, o trabalho do Renato? Também li uma matéria sua há algum tempo. Você não gostaria muito, não teve a oportunidade de trabalhar com o Renato, mas como é que você acompanha o dia a dia do Grêmio, a distância e também a longevidade? Porque você sabe muito bem, foi atleta profissional, como é difícil um treinador permanecer tanto tempo à frente de uma equipe. Olha, eu acho que o trabalho do Renato fala por ele, né? O Renato está fazendo um grande trabalho, ele conseguiu expor para os atletas o pensamento, a visão e a forma com que ele quer a equipe, e acho que isso aí está fazendo a diferença, está sendo o diferencial para o Grêmio ter conquistado os títulos, ter crescido como equipe. Acho que a direção também tem um papel essencial nisso. O nível dos atletas, e quando eu falo nível, não é só o nível como atleta em campo, o nível dos atletas fora de campo, o comprometimento deles, e tudo isso aí eu tenho certeza que é muito, muito mesmo, graças ao que o Renato está conseguindo mostrar, passar, e fazendo os atletas entenderem exatamente o que ele quer como equipe, como time, como cidadãos, às vezes, também, porque os atletas são atletas engajados em levar o nome, levar as cores do Grêmio aonde estão, e isso faz uma diferença muito grande. E tenho certeza que se esses atletas hoje têm esse sentimento e essa visão em relação ao nome e às cores do Grêmio, é muito do que o Renato passou para eles. Derlei, hoje, evidentemente, tu fosse um vitorioso no futebol, com todas essas conquistas que tu tivesse. Hoje tu é um parlamentar, já de vários mandatos, deputado federal. Nós estamos vivendo aí uma situação, né, atípica, que ninguém esperava. Tivemos da noite do dia, em função dessa pandemia, não se sabe até quando que vamos numa situação como essa, ou seja, todos os segmentos da sociedade foram afetados, né? Mas existe uma complicação também política muito grande, né? O futebol, talvez voltando aí, dependendo de alguns estados, o Rio Grande do Sul está numa situação, nós um pouquinho melhor.
Talvez o Campeonato Gaúcho, a expectativa, a projeção que comece aí na metade de julho, mas em questão de Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, né, não se tem ainda nada definido que pode acontecer. Tudo, na realidade, pode acontecer. Mas como é que está juntando essa questão do futebol, mas esse lado da política também, né, que o país atravessa em função de toda essa situação? Olha, Cadu, eu vejo assim, é um momento delicado não só para o nosso país, não só para o nosso futebol, é um momento delicado para o mundo. Muitas coisas a partir de agora provavelmente devem mudar, né? A visão que se tem de como fazer, de como viver, de como levar a vida. Vejo uma dificuldade muito grande para qualquer setor. Vamos falar aqui do futebol, que é o que a gente está tratando, está conversando, e acredito que no nosso país não vai ser diferente do que está sendo no resto do mundo em relação às dificuldades para o futebol voltar. E a gente sabe, o futebol com torcida é totalmente diferente do futebol sem torcida, né? Por mais que os campeonatos voltem, por mais que a gente tenha futebol na televisão, não dá para dizer que é a mesma coisa. A gente está vendo, eu estou acompanhando 100% do campeonato alemão e o pessoal está um pouco abismado com a situação dos clubes que estão jogando fora de casa, que estão tendo mais sucesso que os que estão em casa. Isso é uma coisa que era natural, era normal. Quem jogou futebol, quem esteve dentro de campo sabe que o diferencial para o time que joga em casa, mais do que tudo, é o seu torcedor, é a torcida em campo. Porque a pressão de ganhar em casa não muda, com ou sem torcida. Essa pressão, com o apoio do torcedor, faz com que tu tenha a capacidade, às vezes, de dar aquele 10% a mais, 20% a mais cada jogador, e é o que às vezes faz a diferença entre uma vitória e uma derrota. Já sem torcida, tu tem a pressão, mas não tem o apoio, que é o torcedor. Então, isso aí faz com que o time que joga fora de casa tenha a tranquilidade de saber que vai jogar sem torcida, né? E essa tranquilidade que vem do time que está jogando fora faz com que ele consiga muitas vezes a vitória, né? Então, acredito que esse ano vai ser um ano atípico para o futebol. Sou favorável de que, o quanto antes, desde que seja seguindo os protocolos, digamos que os estados, o Rio Grande do Sul, seguindo os protocolos do nosso governador, possa o quanto antes voltar ao futebol, mesmo sem torcida, e o quanto antes a gente consiga aqui no Brasil, a gente tenha, o governo tenha, o Ministério da Saúde tenha o controle dessa doença, também se tenha um protocolo nesse sentido, para que a gente possa começar e voltar aos campeonatos nacionais, né, dentro do nosso país, até inclusive, caso seja possível, aí a questão da própria Libertadores. Mas eu acho que primeiro nós temos que começar. O nosso estado tem essa capacidade, se for possível terminar o Campeonato Gaúcho, terminando o Campeonato Gaúcho, ver qual é a situação como um todo no Brasil, se já estivermos com o controle dessa doença. Quando eu digo controle, é que essa a linha começa já a estar numa decrescente, daí começa-se a fazer um protocolo para que os clubes possam capacidade de receber os jogos nas suas casas, e aí começa-se o campeonato. A partir do momento que se libera a ida para a rua, se libera novamente a capacidade das pessoas irem e vir de forma tranquila, aí começa aí, depois disso, a liberar os estádios, mesmo que seja com 50% da sua capacidade, para o seu torcedor. Se isso vai ser logo ou não, não sei, mas eu espero que seja o quanto antes possível, pelo bem do nosso futebol e do futebol no mundo como um todo, porque, querendo ou não, é igual à cultura. Quer dizer, shows, teatro, quem trabalha com a cultura e com o esporte, o diferencial é você ter, né, o público, né, para poder fazer um belo espetáculo, seja ele na cultura ou no esporte. Um jogo sem torcida é que nem tu fores comer um belo prato
e falta tempero. Parece que o prato fica sonso e não tem tempero. Mas o que eu quero dizer, eu acho que esse ano o Campeonato Brasileiro e a Libertadores vai ser muito difícil. Eu acho até que, de repente, já que pode começar o Campeonato Gaúcho, termina o Campeonato Gaúcho e começa o Campeonato Gaúcho 2021 já. É verdade. Já que pode jogar aqui no Rio Grande do Sul, por que não? Termina um, já começa o outro. Mas a necessidade, Sérgio, a necessidade dos clubes estão vendo aí, a pressão dos clubes. Claro que tem que ter a preocupação sanitária, a questão primeira, prioridade é a saúde, mas o próprio presidente Romildo disse, olha, essas coisas não se encaminharam até o final do ano, os clubes vão quebrar, os clubes pequenos muitos já estão quebrados aí. Hein, Darley? Olha, eu acho que se tivermos mais 1, 2 meses sem futebol, já será o caos. Eu não estou nem pensando até o final do ano. O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, fala até o fim do ano, porque o Grêmio está no momento de um trabalho muito bem feito. Só que o Grêmio, o Flamengo, 3, 4 clubes do país estão com as suas contas em dia, estão sanados. O restante, se para o Grêmio está ruim, imagina para os outros. Vamos falar bem a verdade, né? Então, o que eu digo é o seguinte, a gente tem que pensar que o Grêmio está de tranquilidade nesse sentido financeiro. Por isso que o presidente Romildo precisa que seja esse ano. Só que eu não vejo mais do que 2 meses. Se passar de mais 2 meses, o caos no futebol brasileiro será muito grande. Pode até não ser no futebol mundial, mas para o futebol brasileiro será realmente muito prejudicial. Então, eu tenho essa visão. Quando eu estou falando começar a pensar em protocolos, eu estou falando em começar as reuniões agora, semana que vem, na outra semana. O governo estadual começar a fazer estudos em relação a isso, montar um protocolo do futebol e do esporte na vida das pessoas, e aí terminar esse campeonato, porque os atletas já começam a estar em atividade, e nesse tempo, em questão de um mês que termine, 1 mês e meio que termine o Campeonato Gaúcho, nós já temos da CBF uma possibilidade de, pelo menos, os clubes conseguirem se organizar de quando começa, como é que vai ser, qual é que vai ser o aporte que a gente vai dar para esses clubes terem a capacidade de jogar perante um protocolo que será montado, mas mais que isso, além de pagar esse protocolo, a CBF também deveria se preocupar em ajudar todos os clubes brasileiros financeiramente, já que ela, a CBF, financeiramente está tendo um acréscimo nesse ano de mais de 1 bilhão. Então, quer dizer, tem os clubes, usa os clubes, e na hora que os clubes precisam, quer dizer, não adianta dar só o apoio de montar um campeonato. Tem que dar um apoio financeiro, principalmente porque vai ter as bases que vão precisar, vai faltar dinheiro na base, vai faltar dinheiro para campeonato, vai faltar dinheiro, se tu tiver que usar cada clube usar a sua verba para montar um protocolo que não é barato, para fazer os jogos sem torcida ainda, porque também tem ainda o decréscimo do ingresso, o clube não ganha. Quer dizer, é o momento da CBF deixar de pensar em si própria e pensar naqueles que fazem dela ser uma entidade tão rica. Mas eu acho que o futebol, a partir dessa, mesmo que volte, vai ter que ser muito bem repensado, né? Porque a nível de jogadores, a nível de tudo... Pô, é um absurdo que, por exemplo, pagar 2 milhões e 100 para o treinador no Rio de Janeiro, para o português. 24 milhões pelo contrato de um ano. Isso não existe mais. O futebol brasileiro vai ter que passar, vai ter que se repensar num todo. Não estou nada contra os jogadores, ganhar, eles são artistas, mas eu acho que o futebol, não adianta os clubes começarem a gastar muito dinheiro para depois ir aí, no caso, aí pedir em Brasília, para não pagar o Profut. Aí não é por aí, eu acho que também as coisas estão todas erradas nesse momento. Com a experiência adquirida como Exatamente, parlamentar, eu penso né, exatamente igual o Serginho. Oi? Não, complemente a resposta para o Serginho, depois eu só vou fazer uma curtinha para encerrar aqui, que já a gente está quase sobre o tempo. Senão o Chico Santana aqui da próxima vez não nos viabiliza, Delei. Teu assessor... Que depois quem leva a dura de mim é ele, né? Não, então ele fica dentro daquilo que ele, da capacidade de poder tratar com todo mundo.
porque hoje eu fiz 5 lives já. A gente está desde as 4 da tarde desse caminho, e mesmo assim ele tem que monitorar lá, a sessão pode ter uma votação importante, então fica o Chico ali, coitado do Chico, fica ele sem saber para onde correr, coitado do guri. Mas assim, o Serginho tem toda a razão no que ele diz, né? Algumas coisas têm que ser repensadas, revistas. Não adianta o Flamengo fazer o dever de casa, igual o Grêmio está fazendo, com as finanças, e de repente fazer uma loucura dessa de fazer um contrato desse tipo, com um treinador, desse valor, né, que é totalmente fora da realidade do nosso país. Pode até ser que lá na Europa isso seja um valor que eles estejam acostumados, ou que não é também a verdade, né? Mas para o nosso país, realmente, esse valor aí é algo, quer dizer, fora da realidade de qualquer clube. Como atleta profissional, que foi o Darley brilhantemente, e juntamente com a experiência adquirida como parlamentar, um dia o Darley almeja chegar à presidência do Grêmio? E mais, até complementando essa pergunta do Fiorim, hoje tu és aí, né, um parlamentar, um deputado federal bem-sucedido, e ainda completando, se tem esse sonho ainda, qual é a tua projeção em termos de carreira? Ainda tem esse sonho de ser presidente do Grêmio? Ou se é o caminho da política, temos aí eleições para prefeito, agora e não se sabe quando que vai sair, eleição para prefeito esse ano, posteriormente governador do estado. O que o Darley projeta aí? É o lado político, é o lado do clube? De que maneira que você encaminha isso, Darley, na sua vida e projeta? Olha, Cadu, Fiorim, o meu sonho de ser presidente do Grêmio, e o Serginho ao meu lado aí, a maioria do tempo que eu fui atleta do clube, ele sabe que desde os meus 20 anos de idade, acho que até tu ainda era ali setorista, não sei se tu ainda era setorista, Cadu, a gente viveu também muito tempo disso lá no Grêmio, mais perto, e eu sempre deixei claro que o meu sonho de um dia, e eu lembro que eu acabava o treino ali no campo de fora, no suplementar ali no Olímpico, eu olhava, o pessoal me perguntava alguma coisa, ó, e meu maior sonho não é nem ser só jogador, é um dia poder ser o presidente desse clube, e apontava para o Olímpico. E esse sonho existe, eu acho que, e eu sempre digo para todo mundo, eu não sou político, eu estou na política, mas não me vejo como político de raiz, como dizem, político do dia a dia. Enquanto eu puder fazer algo pelo esporte, pela educação, eu vou continuar lutando, sempre que me der a possibilidade, que nem eu faço hoje. Mas acho que esse meu tempo vivendo na política e vivendo a política está me dando muita experiência, principalmente do que se vive, e o Serginho tem muita experiência nisso, do que se vive fora de campo, fora do vestiário, fora do futebol do clube. Porque a parte do futebol, eu tenho 22 anos de experiência. Né? Como diria o Tite, ó, pelo cheiro, eu sei o que está acontecendo no clube. Então, isso eu não tenho problema nenhum de a hora que eu tiver que entrar no vestiário, a partir dali eu sei o que eu estou fazendo. Mas, para ser presente no clube, precisa mais que isso. Precisa ter um conhecimento de gestão, conhecimento de administração, outras coisas que eu, por estar na política, estou começando cada vez mais a ter experiência e conhecimento para o futuro. Por quê? Porque eu faço parte da Comissão do Esporte e lá eu tenho todos os números de todos os anos, de todos os clubes, né? O que faz de errado, o que faz de certo, por que deu errado, por que deu certo. A gente lá tem, muitas vezes, audiências públicas com os maiores conhecedores da história e do futebol brasileiro, falando em números, falando em gestão, falando em administração de um clube, por que a administração deu errado, por que ela deu certo. Então, são os maiores conhecedores hoje, os maiores estudiosos em relação a isso. Eu acabo tendo lá audiências públicas uma vez a cada 2 meses, às vezes. Então, é um conhecimento que eu nunca imaginei ter, né? E que vai, com certeza, em algum momento, fazer com que eu tenha essa capacidade de me sentir apto e tranquilo para algo mais alto, mais forte, que seria daqui a pouco presidente do Grêmio,
ou até mesmo trabalhar no próprio futebol, não digo só do Grêmio, num clube, mas no futebol, onde eu entendo com toda a humildade do mundo, eu posso dizer, eu entendo bastante pela vida que eu tive dentro. Então, tudo no seu tempo. Eu acho que eu sou muito jovem ainda para ficar à frente, por exemplo, de uma presidência do Grêmio. Nem tenho essa possibilidade ou aspiração com a idade que eu tenho. Eu sou muito novo, sou muito jovem. Eu quero aprender muito mais, porque eu sei da responsabilidade que é você ficar à frente de um clube, né, do tamanho e com a camisa que é a camisa do Grêmio. Tá certo, Darley, que agradecer a tua presença e até porque aí tu administra com o teu assessor aí, com o Chico Santana. Para encerrar, a gente começou nessa história de Serginho, já passaram por aqui no nosso programa, assim, olha, vários jogadores, Baidec, De Leon, Bonamigo, e o Serginho, eu na época como setorista, a gente entrava nos vestiários, não tinha essa questão hoje de coletiva nem nada, terminava, a gente entrava nos vestiários, entrevistava vocês nas banheiras e tal. E o Serginho era caracterizado também pelo rei da champanhe, tá? Vivia estourando champanhe aí. Só aquele no Grenal do século, como o Internacional virou com 10 homens, ele recolheu a champanhe toda e botou ligeirinho para dentro do ônibus para esconder. Mas era o rei da champanhe no vestiário, né, Darley? Mas só aconteceu isso porque não era eu o goleiro, com todo respeito, não sei quem era o goleiro naquele tempo, mas só aconteceu porque eu não estava em campo. Se fosse Grenal comigo, ele já podia até abrir elas antes, que já estava fechado o jogo. Abri muitas vezes, né? Mas, Darley, dentro de tudo que tu falaste anteriormente sobre ser presidente do Grêmio e ser vencedor no futebol, tu já tem um handicap muito importante se for um dia ser presidente do Grêmio. Tu tem estrela. E quem tem estrela sempre tem sucesso. E aí a gente sabe que tu vai dar muito sucesso ao torcedor do Grêmio. E também, tu falasse a questão do Grenal, é evidente que todo jogador gosta, o Grenal, o clássico, quem não gosta de jogar, né? Isso é a opinião de todo jogador. Agora, tu te transformava, como tu mesmo disse, ou seja, quando era o clássico Grenal, né? Aí era um campeonato dentro de um campeonato, um clássico Grenal. Mas também, Cadu, tu pega um diretor louco na base, que nem esse cara que está aí do teu lado, que diz assim, se tu perder o Grenal, eu te mando embora. Se tu perder o Grenal, eu te mando embora. Se tu perder o Grenal... É aí com essa loucura aí, o cara não tem como perder, né? Só para encerrar, Darley. Eu quero saber o seguinte, quero que tu diga, quem era o rei do ping-pong lá em Campinas, numa Taça São Paulo? Eu, tu ou o Carlos Miguel? Quem? Eu, tu ou o Carlos Miguel? Carlos Miguel disse que jogava mais que nós. Na Taça São Paulo. Eu tenho certeza que eu não era. Tu e o Miguel brigavam feio, viu? Mas tu, assim, eu não sei se o Miguel deixava tu ganhar porque era o chefe ou tu era melhor mesmo. Tá bom, Darley. Valeu, muito obrigado pela participação, foi maravilhoso, foi ótimo. Se tiver a oportunidade de outras vezes para a gente conversar, né? Agora, administra lá com o Chico, né? Pô, o chefe disse que quando não tivesse a votação era para ir tocando, então eu fui tocando, tá bom? Grande abraço, Darley, sucesso aí, continua aí. Brilhante, maneira brilhante, quando fosse na tua carreira como profissional, como jogador, agora também como parlamentar. Diz pro Chico que o Cadu, quando ele vier a Porto Alegre, vai pagar uma carne lá no barranco. Lá no barranco. Não, combinado. Opa, e agora não tem ideia do tamanho do sorriso do Chico aqui do lado. Ah, então tá. Olha o positivo. Consagrei, viu, Cadu? Tá Ficou bem com o Chico. Tá bom, valeu, Darley. Dá um abraço do Chico aí também. Valeu, muito obrigado. Grande Darley. A participação aqui do nosso Dois Toques, abrilhantou o nosso Dois Toques aí desta quinta-feira. Nossos Dois Toques para Casos Pneus, 60 anos de qualidade, lá que você faz a revisão do seu carro e aproveita também a promoção permanente, seu pneu está ficando careca, desgastado, então aproveite a promoção permanente que você tem lá na Casos Pneus, Avenida Ceará, 1055, lá que é o local para a Casa dos Pneus. Olha, são muitas mensagens aqui, né? Olha só o que tem de mensagem do Darley, torcedores gremistas, eu não vou conseguir fazer referência a todos, né? Mas nesse momento aí também, né, para sua tranquilidade, segurança, agende, né, a
a sua ida até a Casa dos Pneus. Avenida Ceará 1055, caminho para a revisão do seu carro e troca os pneus. 51-3342-4245 para você agendar com toda tranquilidade a sua ida até a Casa dos Pneus. Nossos 2 toques para o grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros da Assistência Financeira e Previdência, que é o patrocinador oficial, o Pilar São José, que está com todos os cuidados também, né, Fiorinho? Hoje eu recebi um material do Luciano, do Milton Machado, em relação a exemplo de Grêmio Internacional aí, fazendo suas atividades físicas, na expectativa que o futebol comece a bola a rolar no mês que é dia 15 de março. Princípio dia 15 de julho. Né? 15 de julho. E a exemplo da dupla Grenal, São José também, né? Treina em grupos reduzidos, diferenciados e, às vezes, um pessoal treina pela parte da manhã, outro à tarde, né? Para não misturar. Nossos 2 toques para o Supermercado Bassani. Olha, há 20 anos o Supermercado Bassani oferece produtos de qualidade e atendimento personalizado na Zona Norte, aqui em Porto Alegre. No açougue do Bassani, você está vendo aí na tela, você encontra aquela costela maravilhosa, aquela costela uruguaia, o famoso capelete também está aí na tela para você, que é uma delícia, o capelete colonial, hein? E uma das melhores adegas com vinhos nacionais importados. O Bassani é o mercado da família. Está aí o endereço para você, a rua. Nesse momento também, para sua tranquilidade, né? Faça aí a sua lista, ligue lá para o Teleentregas do Bassani e receba na sua casa. Está aí, 51, código de área 33489707. Todo o atendimento legal, VIP lá, né? Do Bassani. Nosso 2 toques também para, olha, Ferragem Lampião, né? Ferragem Lampião, você tem tudo em material de construção e agora está liberado, né? Está liberado a construção civil, então você que quer construir, quer reformar sua casa, quer reorganizar sua casa, então você tem tudo, tá? Ferragem Lampião em termos de material de construção, mas também uma grande variedade aí de lâmpadas, refletores, luminárias LED, setores de manutenção, de áreas industriais e condomínios, empresas, um mix total, essas áreas, pronta entrega, direto depósito, televendas e teleentregas. Nesse momento também, você está precisando de alguma coisa na sua casa, seja o que for, no condomínio, enfim, né? A sua empresa, então acione aí o teleentregas da Ferragem Lampião. Os telefones estão aí para você na tela, 51, código de área, 33400899, ou pelo WhatsApp, 51, código de área, 991800162, na rua Roberto Silva, 85, aqui em Porto Alegre, quase esquina ali com a Assis Brasil. O atendimento VIP personalizado lá do Gilberto e do João Carlos sempre à sua disposição. O slogan da Lampião diz tudo, não ande em vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, né? Isso aí diz tudo o que é a Ferragem Lampião. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguidinha para o final aí, finalizando o nosso 2 toques desta quinta-feira. Estamos de volta com o nosso 2 toques desta quinta-feira, que você acompanha nos canais 24 e 524 da Claro Net, as principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo ao vivo em todas as plataformas digitais. Nossos 2 toques para o Banrisul. Olha, no Banrisul Saque Digital, você pode gerenciar a sua conta de onde você estiver. E com cartão de crédito virtual, você faz compras online com muito mais segurança. Banrisul e você, a nossa parceria, faz a diferença. Teve jogador internacional submetido à cirurgia no pubis, é isso? É, o Vitor Cuesta, né? Vai ficar por 2 semanas ausente dos treinamentos. Ele que precisou realizar uma correção de uma hérnia inguinal, está bem. E pelo lado do Grêmio, né, a principal informação é que o Wolfsburg estaria fazendo uma proposta pelo PP e, na verdade, irá fazer uma solicitação ao Grêmio para formular uma proposta oficial ao jogador. Bom, o pubis é uma lesão complicada, né? A cirurgia já vai no último estágio, né? Porque sempre é evitado, né? Se a gente que fez muito vestiário, é sempre tratado, né, de maneira convencional e posteriormente só a cirurgia, né? Mas talvez até aproveitando essa parada, em função disso, que foi submetido a essa cirurgia. Cadu, mas o mais estranho é que a gente não viu nenhuma vez ele reclamar do pubis. Né? Pois é. Geralmente o jogador já vem reclamando, e é o último estágio que é a cirurgia. E ao menos, que eu me lembro, nunca vi alguém falar. Ou foi uma prevenção, talvez, em função dessa parada aí. Né? Sim, mas volta... nunca reclamou. Esse é a incógnita, a surpresa que traz a gente. Entende? Mas é evidente, o Internacional detectou, é melhor fazer agora do que fazer depois. Isso aí como tu falasse a questão aí Bom, o Internacional conseguiu renovou com o Rodrigo Dourado, já prorrogou alguns empréstimos, mas agora a preocupação do Internacional, né, o Fiorinho, é prorrogar e renovar com os compromissos que não são jogadores do Internacional, que estão emprestados aqui,
que é o Musto, o Gustavo, o Rodinei e o Saraiva, né? Esses aí, mas o presidente Marcelo Medeiros esteve aqui, disse também, muita gente estava perguntando como é que fica a situação do D'Alessandro, né? Também é outro nome que fica para mais adiante. Esse aí, o Internacional, como eu mesmo disse, no final do ano, se o acerto, se as duas partes cedentes, o D'Alessandro, o Internacional deve prorrogar, e deve, ele não diz oficialmente, mas talvez mais um ano de carreira ainda, que ele acabe, encerre a sua carreira, ele está uma década no Internacional, né? Bom, ponto final. Como sempre saímos daqui, vamos para agora já de maneira presencial, né? O Barranco está, mas com todas as precauções, com todos os cuidados, olha só, hein? Para a gente ir lá e degustar essa picanha maravilhosa, ou esse entrecô, ou lombinho de queijo. Agora, se você não for lá, você tem ainda a possibilidade do teleentrega. Os números estavam aí da tela para você, ou takeaway, que você pede e vai lá buscar. E o Barranquinho também. O Barranquinho é aquela pizza maravilhosa, mas também de maneira presencial lá, com todos os cuidados e com toda a segurança do Barranco e do Barranquinho, que é referência nacional. Nossos 2 toques também para a Kia São Motos, que olha, a Kia São Motos continua com a sua promoção, né, de vendas novos, feirão novos e seminovos, com grandes ofertas lá na Kia São Motos. Então, aproveite, né, essas barbadas lá que o Jefferson Fusternal está oferecendo a possibilidade da aquisição ou troca do seu carro. E também, para a sua tranquilidade, agende a sua ida em uma das revendas, Avenida Ceará 370 ou da Avenida Ipiranga 8113, são as revendas da Kia São Motors aqui em Porto Alegre. Agora, se você precisa se locomover pela cidade, então você tem tranquilidade de teletaxi, né? Está aí 32, 26, 19, 19. Segurança é o que é fundamental. É quem lhe leva e quem lhe traz. Mandar um abraço para o Vink, né? Mandou uma mensagem. Só para encerrar, há 24 horas, né, à sua disposição. O grande Luiz Carlos Vink, temos a informação, nos mandou um áudio hoje, já recuperado, está saindo, né? Amanhã está saindo. Está saindo amanhã da UTI, vai para o quarto, ele que teve um problema cardíaco aí, mas maravilha. Grande abraço, outro grande parceiro, grande amigo aí, o Cláudio Vink. Grande pessoa. Olha, a vida de ser técnico não é mole, cara. Não é mole, né, a vida de técnico. Só para você ter para você agendar lá a sua ida nas revendas aqui São Motos, 51, o código de área 3319-6000. Olha, está chegando na sequência aí a dupla dos Guilhermes, o Guilherme Paz e o Guilherme Macalossi, trazendo todas as informações do dia de hoje, no plantão RDC Covid, todas as informações, né, do dia de hoje em relação ao Covid-19 e também sobre todas as questões políticas. Continue aqui com a programação da RDC TV, a todos vocês, um excelente final de noite. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.